Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo Márcio Gomes. Hoje numa versão brega de Márcio Gomes ou não? Eu quero saber quem é que vai cantar Lua de Cristal aqui. Tem dúvidas? Oi, Mauro Xavier, tudo bem? Olá, estamos aqui. Vamos voltar no tempo, então. Hoje a gente vai falar de uma série que estreou há poucas semanas no Globoplay, que é Sullivan e Massadas, Retratos e Canções, uma série documental de 5 episódios. A gente depois vai discutir se na verdade são 5 ou são 4, né? Que fala sobre a carreira dos dois personagens do título, Sullivan e Massadas, que são dois músicos, mas que mais do que músicas cantadas por eles, ficaram muito famosos, principalmente ali nos anos 80, pelas músicas que eles fizeram e ficaram famosas nas vozes de outros. E isso é basicamente 8 de cada 10 músicas que você conhece dos anos 80. Então, pra gente falar sobre essa série, a gente vai pedir pro Thiago subir a trilha e vamos lá. Vamos lá, Sullivan e Massadas, Retratos e Canções, a série, como eu disse aí na abertura, está disponível no Globoplay. É um daqueles documentários que, baseado mais em depoimento, não é um documentário que vai trazer grandes revelações, assim. É um documentário que já é bom deixar claro aqui, em que os dois protagonistas têm uma participação bem efetiva. Logo que sobem os créditos ali no começo, na abertura, eles já são citados ali como diretores artísticos também, diretores musicais, né? Mas é uma história importante a ser recuperada na música nacional, né? Como eu estava dizendo, eles são responsáveis aí por, sei lá, de cada 10 músicas conhecidas dos anos 80... Nesse gênero, né, que é um gênero, eu brinquei ali, popular. Não é brega, um popular, mas um popular no bom sentido, né? Não um popular mais... Acho que pode ser popular sem juízo de valor. Assim. Exato. Basta dizer ser. que tem um Dia de Domingo, do Tim Maia. Acho que serve como um balizador, assim. E assim... Essas e muitas outras, né? Porque se a gente for começar a listar aqui, eu vou listar só algumas das mais conhecidas. Acho que é importante listar. Isso. Me Dê Motivo, do Tim Maia, é deles. Leva, do Tim Maia, é deles. Lua de Cristal, da Xuxa. Bom, da Xuxa, meio mundo da Xuxa é deles, né? Lua de Cristal é deles. O Parabéns da Xuxa é deles. Zé de Chocolate é deles. As músicas do Criança Esperança é deles. Aquela Amigos do Peito também é deles. É de Chocolate. Sandra de Sá, Joga Fora no Lixo é deles. A grande novidade foi saber que as músicas das Copas de 86 e de 90 também. era deles. Papa Essa Brasil é deles. Papa Essa Brasil. Cara, eles são um fenômeno da criação de música. E várias outras que a gente vai... Que eu tipo assim, Sandra de Sá, Retratos e Canções. Eu disse, cara, o nome não me diz nada. Toca a música. E aí tu pensa, caramba, essa também é deles, cara. E assim, Roupa Nova. Roupa Nova, basicamente a carreira do Roupa Nova se deve a Sullivan e Massadas. Mas aí tem mais. Tem Roberto Carlos, tem Fafá de Belém, Angélica também, José Augusto. Bom, aí vai uma série infindável de músicas. Mas aqui acho que a gente vai discutir tanto... Obviamente a carreira deles, né? Não tem como a gente fugir disso, como a série, como documentário. Acho que são duas discussões que correm em paralelo. Em algum momento elas vão se cruzar e vão deixar de correr em paralelo. Mas que é isso? Que é a carreira dos dois e como essa carreira é contada nesses 5 episódios. Eu brinquei que na verdade são 4, porque o último episódio são todos os músicos que aparecem ali fazendo novas versões. Então, assim, menos o Tim Maia. Menos o Tim Maia e a Gal Costa. Inclusive tem depoimento da Gal Costa pro documentário, né? Então a gente vê que estava sendo gravado há mais tempo. Mas enfim, o último episódio é um número musical, né? Um programa musical mais do que um documentário. O documentário em si termina no 4º episódio. Mauro Xavier, vai lá.
Vou lá. Então, acho que tem várias coisas para se falar e a primeira delas é... Cara, que bacana. Assim, acho que tem um lado nostálgico e daí... acho que varia um pouco da idade de cada um para fazer a referência com os momentos. Eu não me lembro dessas músicas. Não, né, Márcio? Nenhuma, né? Provavelmente. Assim, tu conheceu eu ontem. Eu comecei depois que eles já tinham parado. Já tinham parado. Agências de fact-checking. Exato. Não. Mas, assim, pensar nesse popular, né? Eu acho que tem uma coisa que essa parte nostálgica... vamos organizar as coisas, né? Primeiro, eu achei que foi um trabalho muito bacana o conceito e a importância dele. No sentido de que, cara, é um documentário necessário para tu ter esses registros, porque, por exemplo, vocês citaram a Gal, daqui a pouco não estarão mais aqui para contar os seus bastidores. Achei que podia ter mais bastidor? Achei. Mas também achei que o fato deles serem produtores, isso acaba limpando algumas coisas. Por exemplo, trata toda a trajetória, e como uma trajetória de sucesso, teve o fim, que passou meio, assim... Tá ali, fácil tá demais, ali, mas não tá, né? Exato. Isso é uma coisa, tá? A gente pode olhar a série como olhar um documentário e fazer as críticas em relação a ele, mas eu acho que ele tem um ponto, que esse é o ponto que eu queria trazer, muito de uma visão pessoal de quem tá no grupo dos 40 a mais, que, cara, foi muito legal. Assim, ouvir as músicas, e é exatamente isso que o Carlos falou, de tu não... Tinha muitas que pelo nome eu não reconhecia. Até eles começarem até tocar música, até ter um pedaço, e daí fazia todo sentido. E como isso foi um predomínio, porque se a gente for pensar que década de 90 nós vamos ter o sertanejo, vamos ter o axé... Pagode. Anos 80, eles levaram com as mãos nas costas um gênero que eu acho que até pouco tempo atrás eu achei que era um gênero meio música brasileira. E daí, não acho que é brega, mas eu acho que ela é um gênero popular. Tipo assim, no momento que qualquer... né, momento que tu começar a cantar um dia de domingo, vai ter pessoas que vão saber cantar e vão cantar juntos. E, claro, tem outros pontos mais nostálgicos, no meu caso, que, por exemplo, todo o capítulo da Xuxa foi bem emblemático. Tem um episódio, basicamente, que é só eles, que a gente até pode pensar que ali foi um trunfo, talvez, de até conseguir rechear, porque ela faz uma participação bem grande. E também a gente descobre. Ela tava devendo para eles também essa. Então, ela não aí é que podia tá, era isso que eu ia deixar dizer. eles na mão, né? Eu digo descobre porque ali tá formatado, né? Mas ali tem é muito mais explícito o quanto que eles fizeram a Xuxa, né? Assim, de quanto a essa Xuxa que se musicalmente tem, falando. musicalmente falando, né? E como eles souberam fazer ela musicalmente para que ela não perdesse também as suas características. Enfim, dito isso, acho que é um produto necessário, assim, para os que são mais velhos vai bater a nostalgia, para os mais novos talvez vai bater uma certa ops. Por que isso tudo? E daí eu vou deixar para a gente falar depois sobre o porquê disso tudo. Márcio, Oi. passo para ti. Tá. Já que tu não ouviu na época... Não, eu não reconheci. Fiquei sabendo dessas músicas agora, quando vendo o documentário. Não, brincadeira. Eu gostei do documentário em geral, embora seja um documentário mais homenagem do que qualquer outra coisa. Procura mais homenagear os dois do que necessariamente contar a história, embora tenha dados biográficos ali, né? Tem alguns casos, algumas historinhas legais ali, como que eles contam da relação entre a Gal Costa e o Tim Maia, de como eles ensinaram a Xuxa a cantar as músicas, não só ensinar a cantar, mas quando ela tinha que entrar, que eles tocavam nas costas dela e ela acabava entrando para saber a deixa dela, que ela não tinha nenhum conhecimento, mesmo depois de ter gravado vários discos, ela ainda não tinha essa noção, assim. E daí eles ajudavam ela nesse processo. E é por isso que eu senti falta daí de mais desses detalhes e menos dessa coisa laudatória, que é muito característica dos documentários nacionais, assim. E de algumas biografias também, assim, de tu
ter o medo, o receio, não é nem questão de criticar, né? Mas de tu fazer um contraponto a algumas das histórias ali que estão sendo contadas. Ou de tocar em detalhes talvez um pouco mais delicados, que nem a Maureen comentou do lance da separação deles. Ou a relação deles com a TV, por exemplo, a relação com a TV Globo. Eles são pela qualidade do material, como eles conseguiram entender o momento da música e como conseguiram encaixar esse momento na música popular brasileira dos anos 80, mas também porque eles tinham uma relação extremamente próxima ali com a Rede Globo, né? Quase todas as músicas, ou boa parte das músicas que fizeram sucesso eram trilha de novela. E tu ser trilha de novela nos anos 80, era praticamente certo que tua música ia fazer sucesso. Ainda mais sendo abertura de novela. Né? A mesma coisa com a Xuxa, que era uma estrela da Globo. Eles podem até ter começado com ela na Manchete, mas depois foi com ela na Globo que essa relação se desenvolveu e ela acabou sendo famosa, né, e se tornando uma cantora famosa. Mas tinha todo esse impulso da televisão que... Para quem não viveu aquela época, a televisão hoje era muito mais... influenciadora. Muito mais dominante do que qualquer mídia social que a gente tenha hoje, né? Que é aquilo que a gente comenta. Hoje ninguém vê as coisas ao mesmo tempo. Eu vejo a série no meu tempo, eu vejo esse documentário num dia, o Carlos viu no outro, a Mari viu no outro, a gente se reuniu depois para falar. E nos anos 80, não. Todo mundo via tudo ao mesmo tempo. Então, assim, o impacto era o mesmo dessas músicas e dessas novelas, culturalmente, para toda a população. Então, essa era a dimensão do espaço que eles tinham. Tanto o Sullivan como o Massada sendo ali contratados da RCA e fazendo esses conteúdos na Globo. Tanto é que o Boni é um dos caras que dá vários depoimentos ali, né? Então eu sinto falta, dizendo tudo isso, assim, desses contrapontos, desses ruídos, dessas rusgas que eventualmente, numa relação de mais de 15 anos, certamente ocorreram. Com muita grana e muito sucesso. Eles falam que fizeram a música para um artista e depois pegaram a música desse artista e deram para o Roberto Carlos, e eu não me lembro qual era o cara. O Christian Ralph. Tipo, eu queria ter visto o Ralph falar sobre isso, sabe? Eu acho que seria importante ele dizer o quanto eles ficaram chateados, mesmo quanto que isso poderia ter impactado porque a carreira parece deles, uma brincadeira, né? Mas certamente, o cara tinha gravado a música, né? A música estava pronta, estava quase para ser lançada, eles pegam, tiram a música e dão pro Roberto. Então, certamente isso hoje talvez tenha passado e o cara leve com bons olhos e tal, ou com uma anedota do passado, mas na época certamente foi algo extremamente traumático, assim, para um artista que está com uma música pronta, que tu imagina que vai fazer sucesso, e daí tiram e dão para outro porque o outro é mais famoso. Assim. E eu entendo a noção do Sully e do Massada de quererem dar música para Roberto Carlos, vai ser um sonho da vida deles fazer essa parceria, mas tem um outro lado, e esse sonho, outro lado que sonho do bolso deles também, né, que ia render muito mais uma música com o Roberto Carlos. Muito provavelmente, né, então, mas teve uma que rendeu com o Fagner, que eles fizeram pro Roberto. Sim. O Roberto tava com o disco pronto, daí o Fagner usou e daí acabou com o Fagner fazendo um sucesso também estrondoso, assim. Então, assim, eles dão vários detalhes, dão alguns detalhes, contam algumas histórias, tem a questão biográfica, mas não sei, eu queria mais, assim, eu queria mais detalhes, eu queria mais histórias e menos aplausos, assim, não que os aplausos não sejam necessários e importantes, justamente, ainda mais aqui no Brasil, em que a gente tem dificuldade de reconhecer as pessoas e a produção... Ainda mais com elas vivas. Com elas vivas, E só para fazer, porque agora tu falou e eu me lembrei, até porque tem alguns aplausos que parece que foram escritos, né, assim, para as pessoas que estão ali apenas lerem aqueles aplausos. Eu não sei, assim, soou, pelo menos, teve um entrevistado, que não vale a pena nem falar o nome para evitar processo, mas que pareceu que ele leu, né, assim... Pode ser que tenha lido porque a assessoria escreveu para ele. Eu não acredito que os produtores da série tenham feito isso, acho que não precisaria, assim. Mas enfim, não sei. De qualquer forma é isso, eu acho que... Também um outro problema, a gente pode entrar mais depois, assim, para não ficar monopolizando muito aqui, que é a questão das imagens, né? A dificuldade que a gente tem de ter imagens de arquivos. Essa imagem deles gravando com a Xuxa, cara, como é que não tinha uma câmera gravando? Não todas as sessões, mas algumas das sessões, sabe? Pô, não é possível não ter... Tem uma gravação com o Tim Maia e com a Gal Costa, que nos anos 80 já eram o Tim Maia e a Gal Costa, sabe? E daí não tem nenhuma imagem de bastidor disso, assim, sabe? A pobreza do documentação histórica desse país é impressionante, assim. Então, isso empobrece muito visualmente esses... pensei de dar de dica essa semana, um documentário que tem sobre a bomba atômica no Netflix. A quantidade de imagens que eles têm daquele período, sabe? Isso, sim, são imagens da década de
40, década de 50, sabe? E a gente da década de 80, a gente tem muito pouco registro, a não ser de coisas que foram transmitidas pela TV. E mesmo assim, essas coisas transmitidas pela TV, aí eu não sei se foi uma opção estética de direção do programa, ou era o que tinha, são imagens assim, como se tu estivesse vendo uma fita VHS. Talvez tenha sido uma opção para mostrar como era naquela época. Ou talvez enfim. eram os direitos autorais do conteúdo que eles tinham também, mas não Era faz Globo, muito sentido, né? né? Chacrinha, Xuxa, tipo, enfim. Mas é isso, as primeiras ressalvas, depois a gente aprofunda mais esses detalhes aí. Vamos lá, eu queria começar um pouco falando sobre o André Barcinski, que é o criador dessa série, né? Porque ele já tinha feito uma série um tanto quanto parecida e pro bem e pro mal, né? Eu gosto bastante dessa outra série. Eu vi ela no Prime Video, que se chama História Secreta do Pop Brasileiro. Eu fui dar uma olhada, ela não tá mais. Ela tá só no Look, aquele. Que era também resgatando essas histórias ali de músicas. Até ele vai mais para trás, ele vai até os anos 60 e pega aquela onda de... Isso até acho que tá no documentário ali, nessa série do Sullivan Massadas, mas nessa outra série ele pegava mais, que é aquela onda que o Brasil teve de cantores brasileiros gringos. Que eram cantores brasileiros, mas eles botavam nomes estrangeiros para parecer que, nossa, é uma coisa de fora. Tipo o Michael Sullivan. É, exatamente. Mas assim, acho que talvez o caso mais famoso, mais conhecido dos artistas de hoje seja o Fábio Júnior, né? Mas tem vários outros. E eu lembro que eles falavam também do... Bom, aqui nessa mesa a gente vai lembrar. Se tivesse gente muito mais nova, não. Vocês vão lembrar daquela banda, aquele grupo que tinha nos anos 80, um grupo infantil chamado Gengis Khan, que era da música do comer, 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 para poder crescer. E esses caras eram, obviamente, todos brasileiros, ou todos criados no Brasil, enfim. Mas era uma imagem de um grupo cigano e tal. E eu lembro que naquele documentário o cara fala que lá pelas tantas eles chegaram em Recife e os fãs vieram falar com eles. E eles, assim, eu não podia falar com os fãs, porque senão eles iam saber que eu estava falando português, que eu era brasileiro, que eu não era estrangeiro, nada. Então, assim, várias dessas histórias. E naquele programa tem um episódio que é só sobre música infantil. Eu lembro que eles falaram bastante da gravação de Super Fantástico, do Balão Mágico. E tem uma parte muito grande que eles falam das músicas da Xuxa. E lá eles entrevistam o Massadas. E depois, na série da Xuxa, que saiu ano passado na Globoplay, também tem uma parte que fala dessa questão musical que eles entrevistam. Então, assim, a parte da Xuxa, para mim, não era tão novidade, porque, enfim, teve 2 séries bem recentes que estavam retratando isso. Mas, e aí eu concordo com o Márcio, de que falta imagem, né? Porque não tem bastidor. Eles têm, assim, basicamente alguém ali, um artista, dando um depoimento, que ele pode até trazer uma história nova, mas, assim, é um documentário baseado em depoimentos. E, assim como eu concordei do Márcio, eu discordo um pouquinho e achar que é uma tendência de documentários brasileiros. Porque a maioria desses documentários da Netflix tem as exceções. É que a Netflix tem muita coisa. Mas, assim, a imensa maioria dos documentários da Netflix é o mesmo padrão. São pessoas ali sentadas, dando seu depoimento, e vez que outra tem, assim, uma imagem. Eu até pensei nesse do We Are The World, mas ali acho que tem bastante imagem da época. Tudo, né? É o que diferencia bastante. Mas tem vários desses outros documentários que tu vai ver, eles não agregam lá muita coisa. É na base do depoimento. Fica um negócio um pouco chapa branca, e eu acho que vocês usaram o termo certo. É um documentário homenagem. É o ideal? Depende do ponto de vista. Porque, assim, como registro histórico, eu acho que ele precisa acontecer. Ele poderia ser feito de outro jeito? Poderia. Mas, assim, eu acho que a gente precisa louvar esse trabalho de recuperação, ainda mais que eles não eram
caras... Na época eles até eram caras conhecidos do público, mas no geral não são os caras que tu... Tipo, tu não vai olhar... Agora com a série talvez um pouco, mas tu não vai buscar eles no Spotify. Sabe? Tem listas do Spotify, eu sei. A Maura já tá me olhando aqui. Tipo, deve ter adicionado a lista do Sullivan óbvio, Massadas. né? Depois que acabou o seriado, a primeira coisa que eu fiz foi esses caras, eles devem estar desde sempre ganhando muito dinheiro com os direitos das músicas. Não é essa a questão. A questão é dar visibilidade. Eu sempre sou a favor de dar visibilidade para quem também está atrás, né? Quem está atrás da câmera, nesse caso, quem está atrás dos microfones, assim. Mas é um pouco chapa branca, sabe? Eles têm o domínio de tudo ali, sabe? Não tem nada que fuja da questão deles. Assim como o Márcio falou das novelas, para mim é inegável que tinha uma questão de gravadora ali naquele meio. E em nenhum momento isso é citado, sabe? As gravadoras iam neles porque eles eram tiros certos. Às vezes não era nem... Porque tem mais de uma vez ali que eles falam que não sei quem lá chegou com a música e ofereceu... A música deles foi oferecida para alguém. Não era eles apresentando a música para fulana de tal. Era sempre alguém como intermediário ali. E isso é gravadora. Isso é empresário. Então, às vezes, parece que é uma coisa mais orgânica do que foi, assim. Só fazer um adendo para complementar o Carlos, tipo, essa questão de produção musical, assim, de tu criar música e dar para artistas, isso existe desde, sei lá, década de 20 no Tin Pan Alley, aquele prédio Tin Pan Alley, lá nos Estados Unidos, quase não saiu, assim. Então, isso lá fora, tipo, era... Né, tinha... todas essas músicas do Elvis, Jerry Lee Lewis, e tipo, Jerry Lee Lewis acho que não, mas do Elvis, e de boa parte dessa galera dos anos 50 ali, era produzida por compositores de aluguel, assim, sim, como no caso o Paulo Sullivan Massadas. E depois continuou, se for pegar nos anos 2000 também, muitas músicas, Katy Perry, dessa galera, Britney, é de uma produtora sueca lá, que tem um documentário, então, tem um documentário que faz isso, né, dos Backstreet Boys, né, tipo, então isso é meio comum na indústria. Mas, é o sacar a fórmula, né? Tu saca a fórmula de sucesso, sabe o que funciona, eles têm expertise e tu acaba produzindo. É uma produção, que era o que eles faziam. E é essa coisa, eu senti um pouco falta deles explicando um pouco melhor como é que eles faziam, sabe? Mais do que dizer, eu compunha a melodia, ele a letra. Acho que vai um pouco mais além do que isso, assim. Que é essa produção em massa. Tu sacou como é que se fazia, tu viu o que fazia sucesso e tu pegou um roteirinho ali. Daí tu produzia. Claro, tem trabalho, tem pesquisa, né? Tipo, não tô dizendo que é fácil de fazer, não é. Mas é um modelo que eles começaram a replicar em vários artistas da música popular brasileira dos anos 80 e funcionou. Eu acho que tem 2 pontos nisso tudo e eu gostei um pouco desse termo de homenagem, assim, de documentário de homenagem, que também pode ser associado como de registro. Porque, assim, nós somos jornalistas, né? Depende do ponto de vista que tu começa a fazer uma abordagem, tu vai enaltecer ou não alguns pontos. E, sim, eu concordo com ambos, que é uma chapa branca, assim, tipo, não tem nada ali que expusesse... E não tem, e não é que seja ruim, é um trabalho jornalístico. Não, exato. Eu acho que é além da... Não é só que... Desculpa, só pra não ficar... que eu acho que não é questão de ser chapa branca ou não, de ser laudatório ou não. Não, mas de tu apresentar contrapontos, assim. Não é que tu vai criticar os caras, vai chegar alguém que vai dizer que o Sullivan copiava ou plagiava alguém, ou que usava drogas. Não é isso, mas é, tipo, dar ruídos, porque isso faz parte da história. São esses contrapontos que provavelmente fizeram... Humaniza mais, né? Humaniza mais a história, torna mais assim, real. Para não dizer que não teve nenhum contraponto, tem só um ali, que é um produtor que fala de como o mercado viu como uma maneira ruim, pelo fato de que era exatamente isso. Sim. Eles aprenderam a forma e tinham um monopólio. Eles falam muito superficialmente, mas é isso, entendeu? Por isso, eles falam e dão aquela pincelada, e daí vem a outra música, e daí... Porque, por exemplo, assim... Vamos lembrar, né? Década de 80, hoje tu tem Spotify, tu vai ali, tu faz a tua playlist, mas assim, o pessoal escutava música, quem não tinha muita grana, basicamente rádio, e rádio FM. E TV. E TV. Não, além da TV, era o rádio,
que era aquelas músicas que ficavam tocando. Esse era o perfil de música AM, né? Não, mas ali eles falam, também foi o grande boom da música da Rádio FM. De começar a tocar. Porque essa sonoridade, que até quem traz ali, além deles, é o tal do Lincoln Olivetti, que é muito engraçado, sempre que ele cita, aparece sempre a mesma imagem dele tocando teclado. Não é possível que não tenha outra imagem do cara. Parece um cientista louco. Tipo, eu fiz uma busca por ele ali pra saber um pouco da história. Tipo, apareceram mais imagens de reprodução de Facebook. Talvez não tivesse a mesma qualidade. Enfim. Mas essa sonoridade, que era a mesma sonoridade que se fazia na música popular lá fora, internacional, os que eles citam ali, os Barry White da vida ali, e que eles trouxeram pra cá também foi isso, pra usar essa questão estéreo das rádios FMs, né? Tu tinha uma capacidade melhor de apresentar esse som pro público, e eu acho que foi o grande boom dessas rádios no começo dos anos 80 ali. Apesar de eu ter sentido mais dessa parte mesmo da construção, porque assim, parece que era uma fórmula que eles simplesmente botavam ali. Tem uma hora que eles falam, a gente produzia tantas músicas numa madrugada, e às vezes a gente passava uma semana sem produzir nada, e ficou ali. Mas até a própria, que eu achei muito interessante, é o processo deles, de vida deles, né? Enquanto tu tem o que eu acredito que seja Massadas, que teve a vida com o pai, que tinha uma loja de discos, meu Deus, discos jovens, tá? Era um vinil, que era o senhor que trabalhou na loja. Tipo essa assim, história é boa. Ele é eu não sei como explicar, mas é uma coisa de plástico, tá? Redonda. Tá querendo explicar o que é vinil. Vai saber, né? Mas enfim. E daí... Vinil voltou, então, quer dizer, ele teve uma... Tu consegue ver que o percurso deles ajudou a eles criarem esses... E tem uma questão que eles falam, e depois eu até fui conversar com outras pessoas e fui dar uma pesquisada que faz um pouco de sentido, que nós estamos no início da década de 80, basicamente, né? Eles tiveram ali seus perrengues e tudo mais. Mas década de 80, Brasil, né? Num processo de pós-regime militar, ditadura, entrando no processo de redemocratização. E tu tinha todo um grupo de manifestação, de musical de protesto, musical de contestação, por assim dizer. E eles só queriam falar de amor. E daí... Tipo assim, tu quer mais, algodão entre os cristais do que isso? E só para não me esquecer, eu achei muito bacana, porque tem ali, e eu também acho que poderia ter muito mais esses meandros, de como tinha gente que era negociado, né? Assim, tinha assim, um empresário que negociava, e até me soou um pouco de que muitas vezes eles nem tinham bem noção... eles estavam produzindo. Para quem eles estavam fazendo? Para quem eles estavam fazendo. Eu acho que tem... Me bateu ali um momento de que eles estavam produzindo e depois a gente vê quem é que a gente acha. Mas o Me Dê Motivos do Tim Maia, que foi um pedido a rigor, porque ele queria uma música de corno. Eu achei sensacional. É que eu acho que... teve todos os processos envolvidos ali, né? Tanto a questão deles produzirem coisas e saírem distribuindo para oferecendo para vários artistas. Deve ter tido muitas músicas de encomenda, né? Especialmente depois que eles ficaram famosos. E também coisas, talvez alguns pedidos pessoais, assim, né? Que nem foi esse caso do Tim Maia para eles, assim, da música que eles gravaram para a rádio, que o Tim Maia quis gravar, que era um jingle para a rádio, entendeu? Que é Me Leva, né? Cara, e tu escuta o jingle sob a perspectiva da rádio e faz todo o sentido, cara. Funciona. Mas assim, como eu falei, o que eu fiquei curioso foi a questão das músicas da Copa, que daí isso mostra muito a questão da... quanto eles estavam ligados a essa questão da Rede Globo, porque certamente eles foram usados por isso, né? As Copas passavam quase todas na Globo, eventualmente passava na Bandeirantes, ou eventualmente no SBT também, mas geralmente era na Globo. E essas músicas que ficaram famosas eram músicas que eram vinculadas antes da Copa, e depois durante os jogos também da seleção brasileira, assim, que era tipo a música do Brasil pra Copa. Tipo, 86 era o Araquém? Era a Copa do Araquém. Era a Copa do Araquém. Copa do Araquém, que depois do jogo do Brasil sempre aparecia um personagem que ali fazia uma piada com, sei lá, o país que o Brasil tinha ganho. Isso. Tem um outro podcast, que o Medo e Delírio, que quando eles citam alguma coisa lá pelas tantas, tem uma vírgula que é assim, referência de velho. O Araquém é muito referência de velho. Quem quiser saber quem é o Araquém, bote no Google o Araquém, que vai aparecer. Pô, eu lembro do Araquém que eles divulgaram depois da Copa, que já estava gravada. Sim, foi no domingo, no Fantástico. O Brasil perde no domingo, se não me engano, de tarde. E no Fantástico eles mostram a coisa mais deprimente possível, como é que seria o Araquém. Né? Era uma coisa com Napoleão, isso, exatamente. Não,
tem um contexto que eu acho. E a Papa Essa Brasil tem uma coisa que uma vez, essa coisa de proximidade, as pessoas torcem pra Argentina, e daí tinha um cara que eu conhecia que dizia, eu nunca vou torcer pra Argentina, que eu morava na fronteira, e depois que o Brasil perdeu pra Argentina na Copa de 90, se eu não... 90, eles desenharam um pênis enorme numa ponte lá e que escrito embaixo, Papa Essa Brasil. Então tem essas... Não, eu anotei algumas outras coisas aqui, que é o seguinte, vocês estavam falando de como as músicas eram... Essa execução era massificada, né, por causa das rádios e por causa das novelas. E aí eu estava lembrando, a Xuxa, minha memória pode estar me traindo, mas eu acho que não. Por exemplo, Parabéns da Xuxa tocava todos os dias. Porque chegava uma parte do programa, que era o Café da Xuxa, era a mesma música da abertura, e lá pelas tantas tinha um momento em que ela dava parabéns para os aniversariantes do dia. E aí, todos os dias tocava Parabéns da Xuxa. Então, não tinha como uma música dessas não virar sucesso. Curiosamente, Hilarie não é deles, né? Talvez o maior sucesso da Xuxa. Acho que Lua de Cristal virou meio que música de karaokê também, né? Tudo que é karaokê tem. Um contexto que eu acho que eles podiam ter aproveitado melhor para dar uma dimensão do tamanho do sucesso é que, assim, se tem uma imagem, e eu acho que até hoje, da história do rock brasileiro dos anos 80. Nossa, os anos 80 foi o ano do rock no Brasil. E, assim, gosto da imensa maioria das bandas. Adoro Paralamas, gosto de Legião, Barão, Kid de Abelha. Era o ano do rock brasileiro ali, 85, Rock in Rio. Cara, no ápice do rock brasileiro, tu ia para as listas das músicas mais executadas e todas eram essas populares. O rock brasileiro, ele fazia sucesso em relação ao rock brasileiro antigo. O rock brasileiro nunca teve uma supremacia em termos de vendas e de execução sobre essas músicas. O que me faz trazer agora para a mesa um debate que é um debate parecido com o que eu e o Márcio já tivemos no Ficção Americana aqui, né? Que é a questão do... O popular pode ser bom, porque geralmente o popular é visto com ressalvas, né? Tipo, se muita gente gosta, ele não é tão bom assim. E aí se passam 30, 40 anos e as pessoas olham para trás e, opa, aquilo na verdade era bom e tal. E me chama muito a atenção uma hora que eles recuperam uma fala do... Eu acho que é do Massadas. Que ele fala que o Brasil está atingindo um ponto ali de saber que a simplicidade pode ser algo bom, né? Não olhar o simples como algo ruim. E aí, já opinando um pouco, nunca tinha me caído uma ficha. Tipo, quando eles tocam a Retratos e Canções da Sandra de Sá, que uma época era Sandra Sá, né? Depois virou Sandra de Sá. E eu sempre olhei aquela música, sempre escutei ela com viés de uma música mais popular e tudo mais. E quando eles falam que aquilo ali é uma puta música soul, e aí tu escuta ela de novo sobre essa perspectiva, cara, faz todo o sentido, cara. Aquilo ali, se fosse uma música americana, com uma daquelas divas cantadas, todo mundo ia, nossa, adorar e tudo mais, e fazer 1000 elogios. Aqui ela virou uma música popular. Era uma puta música soul com uma puta interpretação da Sandra de Sá. Então, não sei até que ponto a questão do popular ser aceito pela crítica é sempre um processo de revisão. É assim, ó, esse papo de popular e elitismo em relação às produções artísticas, ele não é novo, tá? Ele vem de séculos, enfim, é uma discussão eterna, assim. A questão ali no negócio do Sullivan Massadas não é nem a questão de por ser popular, assim. As críticas que apareceram foram por tu pasteurizar uma produção cultural a ponto de que ela ser muito parecida, assim. Embora seja soul, que nem o Carlos falou, esse soul tem... Tu identifica elementos nesse soul na música brega do Fagner, de repente na música infantil da Xuxa, do Trem da Alegria. Então tu começa todas essas produções culturais terem mais ou menos as mesmas características, porque são as características que tu sabe que tornam essas músicas mais acessíveis, mais fáceis, mais palatáveis. Mais
fácil de tu gravar, de tu identificar, né? De tu lembrar delas depois, né? Do que se tu fazer músicas com muitas mudanças de tempo, por exemplo, as pessoas têm dificuldade de conseguir compreender tudo aquilo. Tu botar, sei lá, um grande solo de teclado no meio da música, o cara vai desconectar. É que nem hoje. Hoje, dificilmente tu tem música com grandes introduções, porque as pessoas não conseguem ficar mais do que 10 segundos. Do que 5 segundos prestando atenção em alguma coisa. Então, tu tem que botar o vocal logo, né? Então, que era uma preocupação que não se tinha um tempo atrás e hoje se tem. Então, tu vai adaptando e moldando de acordo com o público que tu tem ali, com a receptividade que tu tem das pessoas. Daí tu vai testando, é isso aqui que funciona nesse momento, é isso que a gente vai produzir. Se isso é popular, se é uma música clássica, que daqui a pouco começa a ter uma aceitação maior, ou sei lá, se é rock, enfim, isso vai depender muito da questão de como as pessoas estão consumindo esse produto e aonde elas estão consumindo, né? Tu falou dessa questão de não botar a música no começo. Tem um documentário do Pearl Jam que um dos ídolos máximos da banda é o Neil Young, né? E o Neil Young, tipo, meio que foda-se pro comercial, né? E eles disseram que eles adoravam o Neil Young e uma das coisas era isso, sabe? Era poder começar uma música quando eles... entrar o vocal quando eles quiserem. E eles gravaram um álbum com o Neil Young, que é o Mirror Ball, acho, né? Mirror Ball. E aí eles dizem, e foi muito libertador, porque eles fizeram uma música que tem 7 minutos até entrar o vocal. Então, eles disseram, agora a gente pode fazer, cara. A gente tá fazendo com o Neil Young, pode fazer. O Neil Young tem um problema de que ele lança trocentas coisas, né? Algumas coisas são legais, outras nem tanto. Mas na década de 70 ele tinha uma preocupação, sim. Tipo, ele gravou, acho que 72, 73, um disco que é o Heart of Gold, e essa música, Heart of Gold, foi, acho que o grande sucesso dele foi uma música meio que, tipo, pra estourar nas paradas, assim. E daí, depois que ele alcançou esse status, assim, ele... começou a mudar o foco, fazer músicas mais dark e tal. Garantiu o dinheirinho primeiro pra... daí depois tu tem a tua independência artística ali pra poder fazer o que tu quiser. Pois é. Tô aqui pensando um pouco pra não falar besteira, já que eu não sou Canta, nenhuma... Canta, Maura. Você não sabe o que dizer, canta. Lua de Cristal. Exato. Vou cantar Lua de Cristal. Não, no máximo eu tocaria no Spotify aqui pra não pagar mico. Bem, deixa assim. Porque se for pra cantar essa, o que não falta é assunto pra gente jogar no lixo. Tá, mas voltando à questão. Eu acho que é uma provocação interessante, eu acho que ela pode ser, na verdade, compreendida de várias maneiras. Uma, o fato de nós estarmos falando delas décadas depois não representa uma maneira de sucesso? Eu acho que... sucesso e talvez até de uma consolidação, assim... Eu acho que sim, mas o meu ponto é que esse tipo de música, ou esse tipo de arte, quando é mais popular, que eu digo de sucesso do público, ele geralmente ele ganha um outro viés do público, da crítica, muito tempo depois. Ele precisa passar por uma revisão que outros artistas não passam. Tá, eu faria uma provocação que, assim, eu entendo o que é os números, as estrelas ou as notas que todo mundo dá para filmes, vídeos, livros, enfim. A questão é o que as pessoas gostam, exato, né? Tipo assim, o que as pessoas vão ouvir e vão se identificar. Eu acho que é um enlatado, sim, assim como a gente vai ter vários outros, de uma fórmula que funciona e que tu mexe ali com... Tu dá uns ajustezinhos dali do lado, ajustezinho do outro, e que eu acho que depois de um determinado momento também dá uma saturada. Eu posso estar enganada e daqui a pouco o apelo diminui. Porque, por exemplo, eu não vejo se essas músicas, por exemplo, fossem lançadas hoje, se elas conseguiriam ter. Mas eu não sei se eles iam compor músicas assim também. Acho que entendeu? não. Talvez eles estivessem fazendo sertanejo universitário. E daí eu queria exatamente fazer essa provocação. Porque, por exemplo, muito se fala do sertanejo ou do sertanejo da mulher, enfim, que daí também eu não sou nenhuma especialista. Mas vamos falar de Marília Mendonça, por exemplo, né? Faleceu há 2 anos atrás. Tinha uma produção que muita gente simplesmente virava as costas e dizia, não, esse estilo musical não é. Daí rolaram algumas gravações das músicas, eu estou usando ela como referência, mas outras do mesmo estilo musical gravaram músicas que, olha, batem quase lado a lado com esse amor ou com esses sentimentos. Porque a veia é a mesma, né? Então,
E daí, assim, mas daqui a pouco tu bota uma nova roupagem dentro daquela letra, muda a melodia, tu tem talvez alguma coisa que vai ser mais aceito, entre aspas, por outros grupos e daí ela pode se tornar mais popular. Eu não sei se eu tô viajando, na verdade, mas assim, me parece que esse conceito de sucesso... Eu não vejo as novas gerações, que me perdoem, mas se vocês não conhecem Tim Maia, vocês estão perdendo... bastante coisa, Márcio. Eles vão dizer pra ti, se tu não conhece também Ana Castela, tu tá perdendo bastante coisa. Eu tento. O que me leva num ponto... Eu tento no sentido de, sim, escutei pra conhecer. É que, assim, a questão da crítica, a gente às vezes supervaloriza a questão da crítica, até porque a gente faz esse papel aqui, né? Sim. Mas esse é uma das grandes indústrias que está numa crise de identidade atualmente, assim. O quanto a crítica musical hoje ainda é relevante. A gente teve essa crise lá naquela revista gringa lá da Pitchfork, que fazia basicamente isso, reviews de música, e daí foram comprados, demitiram uma galera, porque afinal de contas, o quanto as pessoas se importam hoje com uma crítica de qualquer produto, mas em especial a música, né? Porque cinema, filme, ainda tem que ir ali gastar um tempo para te assistir, daí tu quer saber se vale a pena. Eu acho que ainda tem um fiapo de não digo de credibilidade, mas de importância, assim. Mas na música, como o conteúdo é tão acessível hoje, eu não sei, é muito mais fácil tu pegar, ouvir e ver se tu gosta do que tu ler alguém que vai te dizer, essa música tem isso, isso e aquilo. Naquela época, isso não era tão acessível assim, né? Porque afinal de contas era difícil, como a Maureen falou, tu comprar um disco, né? Ir numa loja, era caro, depois com o CD ficou um pouco mais caro ainda e tal. Então a crítica tinha esse espaço de validação desses personagens, assim, e era uma crítica muito provavelmente formada na década de 70, né? 60, 70, que era quando a música ela era combativa, como a Maureen falou, que era uma música de protesto, que era uma música que tinha um objetivo de questionar politicamente questionar culturalmente e politicamente algumas coisas que não eram questionadas no cenário político, né? Por causa que o Brasil vivia um regime de exceção. E isso nos anos 80 não existe mais, assim. Tu tem um desbunde, assim, na verdade, né? Que é quando acaba o período militar, ali tem a reabertura, e daí, olha, a gente passou tanto tempo resmungando e criticando algumas coisas, agora chegou a hora da gente celebrar certas coisas, né? E talvez tenha tido aí, e talvez por isso o rock tenha tido uma primazia em termos de crítica em relação a esse tipo de produto cultural, porque o rock ainda pegava esse resgate combativo dos anos 70, vinha na mesma veia ali dos Novos Baianos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, enfim, tinha esse rastro, assim, e essas músicas não, elas bebiam naquela fonte que se chamava brega, né? Dos anos 70 ali, o Valdir Soriano, Nelson Ned, que era toda uma galera que o Bracinski, que é o diretor desse ele é muito fã do Nelson Ned, né? Ele defende muito e estuda muito isso, tem muitos livros sobre isso e documentários, e fala muito sobre esse período, que é essa linha que tu vai percorrendo, vem dessa música brega dos anos 70, vai chegando para essa música popular, assim, dos anos 80, romântica, e daí tu entra no sertanejo, no pagode nos anos 90, que depois, nos anos 2000, virou pro sertanejo universitário, pro funk, etc. Então tu tem toda essa linha que tu pode... E isso eu senti falta, assim, deles tentarem identificar um pouco isso. Eles mostram muitas imagens do Leandro e Leonardo ali, mas eu acho que eles não falam sobre o Leandro e Leonardo. O impacto que teve o Subdemassados e o quanto eles identificam desse trabalho dele nessas gerações subsequentes, que hoje é o que, né, mas tu sabe tem que maior penetração. esse foi uma frustração que eu tive. Desculpa, é só para não perder. Foi a frustração que eu tive, agora eu vou falando de pontos, né? Que foi o quê? Quando chegou no quarto episódio, eu imaginei que o quinto fosse ser o que realmente aconteceu, assim, esse desgaste que eles tiveram, que eles fossem abordar isso melhor, porque não foi uma ruptura, tipo assim, ele foi para os Estados Unidos, eu fiquei, entendi o recado e assim acabou. Casamentos normalmente não acabam dessa maneira tão simples, né? E também o impacto, assim, o que veio depois. E daí eu acabei com um pocket show. Dá pra se dizer assim? Porque o que a gente só pode teorizar, porque eles não falaram ali, e eu não encontrei nenhuma matéria que dissesse especificamente o que aconteceu. Eu li algumas entrevistas deles, mas eles tocam muito de passagem sobre isso. Me parece que a fonte secou, né?
E daí entra uma nova demanda que talvez eles não consigam suprir, ou que se encontre outros produtores que acabam compondo para esse público de forma mais palatável, e que daí eles perdem espaço e daí acabam tendo que procurar outros horizontes, que é o caso do Sullivan, que foi para os Estados Unidos. Né? E daí até mesmo a própria Rede Globo começa a perder um pouco a influência massiva que ela tinha. Isso, não tinha esse tinha nos contexto anos ali. 80 ali, né? Começa nos anos 90, depois começa a entrada da TV a cabo. Nos Depois, 90 ainda era forte, né? Ainda era forte, sim, mas depois dos anos 2000 tu começa a entrar na TV a cabo, daí tu começa a ter outras... Se bem que na virada, no metade dos anos 90 já tinha TV a cabo. Outras influências, tu tem uma gama muito maior de oportunidades. E a questão do sertanejo, tu perde essa primazia da Globo divulgando esses produtos para os festivais de agro, né? Que é onde esses caras encontram o seu público e que são muitas vezes levados lá. Tu vai lá, vai fazer o rodeio lá, tu leva o cara lá, e daí é onde ele tem essa disseminação um pouco maior para esse público, né? Tem um outro fator que eu não... Agora que tu Chama falou... uma pessoa da rural ali. Agora que tu falou, me ocorreu nos anos 90, no começo dos anos 90 tem a chegada da MTV aqui, né? Que não era só... A gente imagina que a MTV era só rock aqui, era predominantemente rock, mas tinham outros... Em termos de música brasileira, eles davam espaço para outras coisas. E tem também. uma outra coisa, que tu conseguir consumir produto cultural internacional naquela época, nos anos 80, era muito difícil. Assim, tu via pela rádio, pela TV, mas tu conseguir comprar um disco de um artista famoso lá fora que saísse na mesma época aqui era complicado, não achava, entendeu? As coisas não chegavam tão rápido que nem chegam hoje, né? Então, a não ser artistas muito consagrados. E a própria questão de valores, né? Tipo, não vamos lembrar, mas assim, os jovens na década de 90 ganhavam CDs de aniversário. Vale CD. Grande vale presente. CD da Banana Records. Vários. A embalagem, inclusive, era o destaque com adesivinho. Uma das minhas grandes depressões foi quando, na final dos anos 90 ali, que o Fernando Henrique foi reeleito e tinha paridade do real com dólar, né? E a paridade com real com dólar tornava muito fácil pra gente comprar, muito fácil não, né? Mas tipo, mais acessível tu comprar CDs internacionais, CDs importados, cara. Um CD importado a $20 custava R$20 na época. Então, tipo, era caro? Era, mas não era algo abismal. Quando depois de que o Fernando Henrique foi eleito, que essa paridade foi pro Beleréu, esse CD que era R$20 se tornou R$50. E daí acabou, a festa acabou. Né? A bolha especulativa do CD importado sumiu. Tem um negócio que eu quero, antes de... Depois eu vou fazer um comentário de velho aqui, de velho rabugento. Mas antes disso, um outro comentário de velho rabugento, mas sobre o documentário, que é... Eu acho que os números musicais não agregaram em nada. E acho que o último episódio é completamente descartável. Tu disse que era assim, eu não vi o último episódio, vou ser bem sincero. Não, eu acho que o último episódio foi a sensação que eu tive. Foi aquela coisa assim, a gente chamou fulano de tal para dar um depoimento... E ele vai lá e canta uma música, mas... Não, é que eu acho assim, acho que esse último episódio, da forma como ele foi, ele mostra a questão celebratória do programa. A ideia é celebrar a música dos caras, e o último episódio foi isso. Então vamos transformar isso aqui num imenso Globo de Ouro, né? Mas eles não estão... Mas eles não... celebrar. O Globo de Ouro é um programa que... Mas a questão é que eles não estão nem todos juntos, sabe? É diferente, por exemplo, é que é do difícil que conseguir todos juntos. O Serginho Groisman virou isso agora, né? Tipo, volta e meia tem uma homenagens em vida. Mas assim, são todas as pessoas juntas ali, celebrando. É uma noite de festa. Ali não, era tipo, fulano grava, dá umas duas. Aí mas eu não sei se essa gravação não foi feita durante a pandemia. Pode ser. Tem uma porque pegada a Xuxa disso. entra de máscara no teatro. Pode então ser. acho que a produção e a gravação foi feita durante o período da pandemia. Falando em Globoplay, né, eu vi com um leve atraso no período do Carnaval a série, o documentário dos bicheiros do Rio de Janeiro. E isso me pegou muito quando eu estava assistindo, de quanto tempo eles deveriam ter demorado para produzir e os gaps de tempo que tem nas informações, porque... Tanto que acaba a série com um dos bicheiros tá preso. E daí, por causa disso, porque, tipo assim, tem períodos que um tá de máscara, daí, tipo, faz sentido a pessoa tá sozinha num determinado lugar, enquanto depois tem outra gravação com várias pessoas no entorno. Meu outro comentário de velho, só para encerrar da minha parte aqui o debate, a gente até pode discutir se eram letras muito rebuscadas ou não, no que dava para ser ali, para chegar na população em geral, assim. Mas era o que fazia sucesso, mas tipo, eram letras que a gente... eram bonitas, pelo menos, né? Sério, Carlos? O quê? Tu acha que não?
Tu acha que tem algumas músicas ali que não tocam, assim? Não, mas eu tô dizendo que sim. É justamente Mas não são isso. bonitinhas. É. Elas carregam emoção. E aí eu vou pegar... E aí tá, comentário de velho, tá? Vou pegar, eu olhei aqui no Spotify, Parada Brasil, tá? Não vou dar os nomes dos artistas para não ficar muito mais chato. Mas vamos lá. Vou só ler, né? Porque eu não sei as músicas. Vem pra cá, novinha, que naturalmente vai acontecer. Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte. Pede com maldade, toma poc, 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 poc. A outra é... Baby, eu tava na Rua da Água, de Glock, de radinho, cê me avistou do nada. Pediu pra sentar e sentar na glocada. E a outra é, vadia, traz essa grana que vem do fecho. Do fecho, vadia, qual a magia que tem no seu beijo? Tá, aí além da questão... A gente tem que ter o cuidado para não cometer agora os mesmos erros que foram cometidos lá nos anos 80 com eles, assim. Tipo, claro, são músicas mais explícitas, assim, mas reflete uma geração. E bem forte a influência do gangsta rap americano, Sim. assim, que fez músicas basicamente disso aí, entendeu? Há 30 anos. E que faz ainda hoje, assim, sabe? Mas, assim, esse movimento deles também refletiu coisas que tinham produzido na década de 70. E não vamos nos enganar, porque, assim, às vezes eu acho autêntico. É uma realidade. Às vezes não. Mas o que então, assim, que tem coisas... A autenticidade é difícil, assim, nada, na verdade, é autêntico. Tudo é pego de algum lugar. Não sei, acho que às vezes tu pode criar uma música que tu reflete a tua realidade. Às vezes tu não tá refletindo a tua realidade, tu tá mirando uma realidade que não é tua porque é a realidade que tá na moda. Pode ser, mas aí tu vai pegar o background de todo mundo, não vai fazer música. Tipo, é difícil, tipo, o Bruce Springsteen, por exemplo, fazia música sobre a classe trabalhadora americana. Ele nunca foi da classe trabalhadora. Bob Dylan é a mesma coisa, sabe? Então, assim, tu não tem essa autenticidade. Dificilmente tu vai pegar um cara lá... Claro, existem casos, existem. Mas eu acho que isso não invalida deles de trazerem essa realidade da comunidade para a qual eles estão cantando para o público deles. Mesmo que o cara não tenha vivenciado o cara não ande de Glock na rua, sabe? A pessoa que ouve ele talvez esteja vendo gente de Glock passando por ali. Então isso não invalida o fato dele poder cantar. O Johnny Cash cantava na prisão e nunca foi preso na vida. Tipo, por isso que eu digo que era comentário de velho, mas acho que... Eu acho que às vezes a gente tem uma exigência meio forte. Em termos líricos, caiu muito o nível. Pode ser. Então tá. Quantas notinhas musicais tu dá? Agora, lembrando que a gente não tá dando notinhas para a carreira do Sullivan e Massadas, mas para o documentário, Mauro Xavier. 3. Pelo emocional. Eu dou 3 luas de cristais para esse documentário. Ai, obrigada. Eu também fiquei em 3. Então, podemos ir direto para as dicas da semana. Márcio Gomes, dicas da semana. Feriado Sangrento. Feriado Sangrento é o filme slasher que entrou na HBO Max. Que agora é só Max. Né? Tive que baixar o aplicativo de novo, não sabia que tu tinha que baixar o aplicativo. Mas entra com a mesma senha, né? Entra com tudo, ele pega todo o teu histórico. Em inglês é Thanksgiving, porque é um documentário que se passa nesse período nos Estados Unidos. A história é bem curiosa, o começo do filme é bem legal, se passa na Black Friday. E daí tem aquela loucurada de Black Friday, os caras se botam pra frente de uma loja que tá fazendo promoção, e daí é uma referência bem clara aos filmes de zumbis, Maureen Xavier, aqueles filmes de zumbis em shopping, que os zumbis cercam os shoppings. Então agora é a mesma coisa, só que são os consumidores querendo entrar na loja para pegar as primeiras promoções. Acho que faz total metáfora a relação. E daí, nessa Black Friday tem uma grande tragédia ali, pessoas morrem e tal, e um ano depois, um assassino começa a matar pessoas que estavam nesse momento. Assim. Então é um filme que tem alguns elementos de humor, ele não é tão engraçado e tão perspicaz e nem tão meta que nem o Pânico, mas ele brinca muito com a situação, é um humor meio, é um horror meio humorístico, assim, nesse sentido. As mortes também são bem
como é que é? Filmes B, elas são violentas, mas é aquela violência de filme B, assim, que tu até às vezes dá uma risada em algumas delas, porque é tão absurdo em alguns momentos. Tem momento que o assassino vai lá, mata um corpo, daí ele olha e tem um gatinho no apartamento, daí ele vai lá e dá comida pro gato, pra não deixar o gato morrer de fome, faz carinho no gato. Então tem todas essas coisinhas, assim. Então é um filme bem divertido, não é um filme que muda a história, não reinventa o gênero, nada disso, mas ele passa bem o tempo e é engraçado em alguns momentos. É um filme de 1h40, como todo bom filme de slasher. E tem o teu ator favorito, Maureen Xavier. Como assim? Patrick Dempsey. Sério? Meu Deus! Pronto, obrigada pela programação de hoje à noite, Márcio. É o policial do filme, é muito bom. Então, feriado... é o policial ainda. É. Sensacional. Depois a gente conversa. Feriado sangrento na Max. Maureen. Tá, vai ser meio... Vamos lá. Márcio, Lua de Cristal está no Globoplay, tá? Filme de junho de 1990. Não era assim. Tem 1h30, tá? Com a Xuxa no papel principal e Sérgio Malandro como o príncipe. Vocês viram que vai ter um filme novo do Sérgio Malandro? Que é meio metalinguagem, que é o Sérgio Malandro interpretando o Sérgio Malandro. Então, querendo virar Borat. Assim, esse filme, pelo que eu me lembro, não revi, mas ele deve ser problemático em vários níveis, assim, aos olhares dos dias atuais, mas mesmo assim, fica a dica. Eu deixei separado a dica oficial, mas tem um monte de aplicativo aberto e eu não encontro. Mas assim, tem um livro que eu li recentemente, achei muito bom, que é Reze pelas Mulheres Roubadas. Ele é um livro mexicano que trata literalmente do que é ser uma mulher num país de fronteira, num país com desigualdades e países em que os negócios entram em outros campos. Mas é muito interessante, o livro acompanha a trajetória de uma menina que mora numa montanha, em que, para vocês terem uma noção, quando chegavam carros de traficantes para roubar as meninas, principalmente, elas se escondiam, elas viviam durante muito tempo como meninos para não serem roubados. Esse é o livro, né? O livro foi premiado e ele é muito doloroso em alguns momentos, mas muito bom de ler, assim. E daí eu descobri, não vi, então não posso opinar, mas eu acho que fica a dica. Esse livro resultou num filme que está na Netflix, A Noite do Fogo. Ele tem cerca de esse filme é muito bom. Que bom. Complementa a minha indicação, então. Eu posso estar me enganando. Começa com a história da menina. Foi a única coisa que eu vi. Isso, que elas ficam... Cara, eu vi esse filme na Casa de Cultura. Ele tem cerca de 2 horas. Ele não é americano, né? Não. Quer dizer, não sei se ele é americano, mas pra assim... não estar confundindo. Trata toda da relação de como essas meninas nascem e elas vivem... Têm que parecer meninos, né? Tem que Esse parecer filme menino, é muito bom, e daí... muito bom. E tá no Netflix, 2 horas. Eu não consegui ver porque eu terminei de ler o livro agora e estava tentando terminar de ler o livro. Esse filme tem mais cara de MUBI do que de Netflix. Pois tu sabe que... Ele é muito... Ele é forte, ele é bem forte, mas ele é muito bom. Eu só fiquei com um pouco de receio, por isso que eu quis terminar o livro antes de ver o filme, do quanto que seria a adaptação, porque ali é uma jornalista que escreve com base em muitos relatos e ela mescla várias histórias para contar, mas ela pega toda a vida dessa menina até ali, início da fase adulta, até os 18 anos dela, e o que ela passa não é fácil. Enfim, então fica... O livro é muito bom e, segundo o Carlos, o filme também. Muito bom mesmo. Agora ela vem, Carlos, com seus documentários motivadores e esperançosos agora, né? Não, minha dica da semana é... Tem que gerar um equilíbrio aqui, Carlos, pelo amor de Deus. É um filme que também daqueles que entram no Prime Video sem nenhum alarde, mas era um filme que até teve algum mini buzz no ano passado, que é o Blackberry, que assim como... É bom isso? É bom. Eu fiquei vendo na lista. A primeira vez que, lá atrás, quando eles anunciaram que iam fazer um filme sobre o Facebook, eu pensei, caramba, cara, não tem um filme do Facebook ser bom, que história eles vão contar? Aí o David Fincher falou, toma isso aqui. E o Rede Social é sensacional. Ele não é tão sensacional quanto o Rede Social, mas ele conta de como é que foi toda a questão para fazerem o BlackBerry. Ele é um filme, ele é daqueles filmes corporativos, assim, sabe? Esse meio de como é que se negocia ascensão e queda, porque em algum momento vai entrar o iPhone na parada, né? E aí ele vai cair.
Mas eu gostei bastante, assim, achei... Ele é bem mais divertido que o Rede Social, ele não é tão... Sombrio. Ele também não tem uma... Acho que ele não tenta passar uma mensagem que nem o outro, mas enfim, ele é mais divertido, ele mostra como os caras que faziam o BlackBerry eram aquele estereótipo que a gente tem, ou pelo menos ali eles são descritos como esse estereótipo de empresa de garagem, ainda que não fosse numa garagem. Tipo, primeira vez que eles tentam vender o protótipo do aparelho e são recusados, eles voltam e tem que dar a má notícia para os outros programadores. Aí o cara diz assim, a má notícia é que o nosso protótipo não foi aceito. Aí o que tá, mas qual é a boa notícia? A boa notícia é que hoje é a noite do filme, vai ser Caçadores da Arca Perdida. Aí os caras, Então assim, é bem gurizada nerd, assim, cara. Então essa é a minha dica. E já que tu te meteu na minha dica, eu vou meter na tua. Eu, como uma viúva do BlackBerry. A Maureen era viúva do BlackBerry. Nossa, né? Foi, pra quem não sabe, foi o início dos smartphones úteis. E tinha teclado, e gente. É o que os caras falam. A gente deu teclado, tudo que as pessoas querem é teclado. Tudo que as pessoas queriam. Tanto que a hora que aparece o iPhone, ele diz, isso vai ser um fracasso, não tem teclado, que as pessoas mais gostam no celular é teclado. Tanto que eles tentaram fazer... Eu aprendi a digitar muito rápido naquela coisinha e daí, de repente, muda para sem teclado. Eles tentaram fazer um outro... Steve Jobs queria e não deu implementar certo. Eles tentaram fazer uma outra tela que era meio touch, mas com o barulho e a sensação do teclado, ou seja, não tinha nenhum. Eu cheguei a usar, eu cheguei a usar no sentido de experimentar e não fazia o menor sentido. E só lembrando, né, porque a gente já... Esse é dica que volta e meia a gente fala aqui, mas para quem estiver escutando esse programa a partir de quinta-feira, dia 21... A partir do dia 21, no Prime Video entra a Anatomia de uma Queda, né? Um dos filmes aí favoritos da casa, que ganhou o Oscar de... Agora eu não lembro se roteiro adaptado ou roteiro original. Roteiro original, acho. O adaptado foi o Ficção Americana. Foi Ficção Americana. Então, vale bastante a pena. Não sei como é que é ver em casa, né? Porque ele demora um pouco pra te ganhar esse filme, né? Tem um pouco de receio de quem vai ver. Eu vi em casa e gostei. Tem que... Não me pergunta como, mas eu vi. Bom é deixar o celular longe ali um pouquinho para ter um pouquinho mais de imersão. Mas era isso, né? Já nos alongamos aqui. Obrigado a Maureen. Obrigado à edição do Thiago Basso. A gente volta na semana que vem. Um abraço, tchau.